Nesse vídeo eu vou falar sobre meu primeiro ano aqui em Portugal, que foi no ano de 2019. Vou falar como é que foi a chegada aqui em Portugal, aonde é que ficamos, como foi a procura aí por arrendamentos, né, ou aluguéis aqui em Portugal. E aí como é que foi também os primeiros empregos até de fato eu começar a trabalhar com 3D. Fala nerds da renderização e modelagem 3D, tudo bem com vocês? João por aqui, e nesse vídeo eu vou falar como é que foi esse meu primeiro ano de 2019, chegando com minha esposa. A gente chegou ali mais ou menos por julho de 2019, até porque muita gente me pediu nos outros vídeos que eu falei um pouco sobre Portugal, e até decidi fazer uma playlist aqui morando em Portugal, aqui no canal. Tem muita gente que se interessa não só pela renderização e modelagem 3D, mas muita gente que vem por curiosidade para saber como é que é aqui morando em Portugal, a vida aqui em Portugal. Então eu quero conciliar esses dois, falando um pouco mais da minha vida como artista 3D aqui em Portugal e um pouco aí do meu dia a dia, como é que foi esse processo, né, para poder chegar até aqui e tá com a casa já direitinho, tudo funcionando bem, que foi um processo bem longo. Então, só para contextualizar tudo o que aconteceu, começou, para vocês terem uma ideia, muita gente às vezes acha que eu tô, sei lá, querendo desmotivar o sonho de algumas pessoas. Mas, cara, isso tudo meu começou há 7 ou mais ou menos 7, 8 anos atrás. Eu ainda fazia faculdade, pra quem não sabe, né, eu sou arquiteto, mas eu comecei minha jornada aí na graduação no curso de paisagismo da UFRJ, e foi na época que eu tava estagiando ali no Parques e Jardins, que fica ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, para fazer projetos pela prefeitura de parques e praças, né, do Rio de Janeiro de uma forma geral. Então ali que um colega de trabalho começou implantando essa ideia, não foi nem de morar aqui em Portugal, foi só comentando da questão de tirar uma dupla cidadania, porque meus avós são portugueses. Isso é uma coisa que desde pequeno minha mãe ali tinha essa vontade, né, de tirar essa dupla cidadania, não para ela, mas assim, para que eu pudesse ter e ter alguns benefícios no futuro. E foi isso que aconteceu, e que essa pessoa me falou que eu poderia ter benefícios no futuro, e até porque eu já queria fazer intercâmbio, então eu sabia que isso poderia me ajudar. Eu estava muito interessado em intercâmbio para a Espanha, estava até estudando espanhol pra caramba nessa época, e a Espanha faz parte da União Europeia, então talvez isso poderia me facilitar em alguma coisa, poderia me facilitar talvez conseguir um emprego depois se eu quisesse continuar. Só que aí vem toda aquela complicação, eu tive que tirar a cidadania do meu pai, depois eu tive que casar os meus pais em Portugal, e aí depois eu tirei a minha cidadania, né, mas isso tudo enviando o documento para Portugal e recebendo, então demorava ali mais ou menos um ano, às vezes, para um documento voltar e voltar. Às vezes 6 meses a um ano, mais ou menos, porque isso tudo era pelo correio, demorava e acabou demorando um tempinho. Então depois de tirar minha cidadania, eu me casei no Brasil e tive que enviar documentos aqui para Portugal para poder fazer esse trâmite de me casar aqui em Portugal também, que seria ali a averbação de casamento. Então foi um processo bem demorado, e depois teve mais 3 anos de planejamento é mais que planejamento financeiro para que isso acontecesse de fato. Só que agora, voltando só um pouquinho, eu fiz também faculdade de paisagismo, depois eu mudei de curso para arquitetura, e foi na arquitetura que eu encontrei a Letícia, que é a pessoa que eu comecei a namorar, e depois nós nos casamos, né? Nos casamos no Brasil e fizemos todo esse trâmite para vir morar aqui em Portugal. E em todo esse período no Brasil, tanto em paisagismo quanto em arquitetura, eu fiz estágios no Brasil em paisagismo, participei de pesquisas da UFRJ em paisagismo, depois mudei para arquitetura, fiz estágios em arquitetura, acho que eu fiz uns 3 estágios em arquitetura, em escritórios diferentes. Depois eu comecei a dar aulas de Revit, então dei aulas de Revit em curso, dei aula de Revit particular, montei uma plataforma de cursos online de Revit, e daqui a pouco foi chegando até outros cursos, né? Então vocês que me acompanham desde o início, se tem alguém aí, comenta aí embaixo, só para eu saber quem tá acompanhando aqui o canal. E depois de formado, eu trabalhei sim em um escritório de arquitetura como arquiteto, e aí depois disso eu vi que não tava fazendo muito sentido, e eu queria de fato trabalhar com 3D, e aí eu comecei
a minha jornada aí como freelancer de 3D. E se você tá aqui até agora é porque você tá curtindo esse tipo de conteúdo e o conteúdo que eu tô trazendo nesse vídeo. Então, por favor, dê o seu like nesse vídeo, deixe um comentário lá embaixo se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu tô falando aqui. E se você não está inscrito, se inscreva aqui no canal e ative a sineta para receber notificações de novos vídeos. Só que aí, antes de me mudar, né, que foram esses 3 anos de planejamento, é que começou toda essa parte de venda de tudo que você possa imaginar. Então, eu morava no Rio de Janeiro, tinha todos os eletrodomésticos da casa, então vendemos geladeira, fogão, máquina de lavar, videogame, vendemos carro também, vendemos mobiliários no geral, mesa, e aí veio toda também a parte, nesses 3 anos, de documentações que estavam faltando. Então, o nosso casamento, nossa averbação de casamento, a gente já queria chegar em Portugal casado para que a Letícia não tivesse nenhum problema ali na imigração, e deu tudo certo. A gente veio com uma pataca de documento chegando aqui, e sem contar um planejamento financeiro que a gente fez nesses 3 anos. Então, tudo que a gente comprou, gastou, vendeu, precisou comprar alguma coisa, gastar com documento, e todo o planejamento para 1 ano morando em Portugal, caso a gente não arrumasse emprego. A gente sempre fez assim, pensando no pior dos casos. Se a gente não arrumasse emprego, se a gente não tivesse nada, a gente teria dinheiro para se manter pagando aluguel durante 1 ano. Então era mais ou menos ali um planejamento para um gasto de 900 a 1.000 euros por mês. Então, assim, foi um dinheiro alto. A gente teve que vender muita coisa, eu tinha dinheiro guardado de todos esses meus trabalhos que eu fiz. Só que aí, antes de vir também pra cá, a gente fez uma festa de despedidas, e foi mais ou menos uma festa de despedidas barra casamento, né? Então a gente tentou juntar ali nesses dois. Não somos religiosos, então não foi nada religioso, nada pela igreja. Então a gente tentou juntar esses 2 motivos, né, que foi o nosso casamento, e fazer uma festa de despedidas. Então a gente teve que organizar isso tudo bem certinho. E na época a gente já tinha mais ou menos uns 5 anos aí de namoro, uns 6 anos que a gente se conhecia, sei lá, mais ou menos isso, uns de 5 a 6 anos. E agora a gente já tem mais ou menos 2 anos de casado, quase 2 anos de casado aqui em Portugal. E aí, sem contar que foi aquilo, né, galera? Que era toda aquela confusão de nervosismo com a viagem, muitas conversas de que negócio de imigração. Só que, cara, eu tinha cidadania, minha esposa era casada comigo, e mesmo assim, por causa de tanta coisa, a gente ainda ficou um pouco nervoso com isso, e na viagem eu vim um pouco tenso, né? Mas, cara, chegou aqui, foi passar o cartão cidadão, ela entrou comigo, cara, sem problema nenhum. Então, nada melhor do que você ter uma cabeça tranquila para você fazer todo esse planejamento, fazer nada de forma ilegal. Tem outras formas de você conseguir, para não precisar vir ilegal, arrumar um emprego aqui antes de chegar, ou abrir uma empresa, abrir uma pequena empresa. Cara, tem tantas maneiras, tantas possibilidades que Portugal oferece para você poder morar aqui de forma legalizada, que, cara, sinceramente, eu acho que não tem necessidade de vir ilegal. Então, apesar de que nós já viemos também para cá com toda uma lista e todo passo a passo de documentos que precisaríamos ainda tirar aqui em Portugal. Então, o nosso planejamento não foi só das coisas de lá do Brasil, foi todo o passo a passo que a gente precisava também chegando aqui em Portugal. Então, a gente tinha tudo anotado, e aí sim, com meus familiares aqui, isso ajudou ainda mais, né? Facilitou ainda mais abrir conta em banco, ver a questão das finanças pra gente se inscrever em alguns órgãos aqui que era preciso. E nesse primeiro mês, a gente ficou na casa de familiares aqui já em Portugal. E aí, é claro que a gente já tava querendo um local para poder morar. Então aí que começou, nesse primeiro mês, a gente só foi tirando aqueles documentos que faltavam, né? Então faltavam alguns documentos aqui para poder tirar. Assim que a gente foi tirando, a gente já foi procurando também arrendamento, né? Procurando aluguel aqui, alguma casa para poder alugar. A gente queria com um quarto, nada, não precisava de nada muito grande. Agora, trabalhando em casa, a gente já sente uma necessidade de ter uma casa um pouquinho maior, ainda mais porque a gente tem escritório, e fica escritório dentro do nosso quarto.
Então, assim, não é muito bom você, né, ter um cômodo ali com duas coisas. Só que nesse primeiro momento, para poder começar, a gente foi para conseguimos, né? Cara, foi praticamente ali, completando um mês, a gente conseguiu, ou até um pouquinho antes, a gente conseguiu já o arrendamento. Só que assim, foi uma luta também, porque todo lugar que a gente ligava era uma disputa por arrendamento. E se você... E tinha algumas exigências, né? Como a gente tem no Brasil também, de fiador, não sei o quê. Mas se você não tinha fiador, a gente viu casos que você pode oferecer adiantamentos de alguns meses à frente para poder garantir para aquele senhorio, para a pessoa que você vai alugar, né, que você vai arrendar, para poder garantir para ele que você não vai sacanear, que você não vai atrasar. Então, se atrasar, ele já vai descontar desses adiantamentos que você deu. E se chegar num ponto que você atrasou 3 meses e foram 3 meses de adiantamento que você deu, ele pode te mandar embora. Então, para ele é uma garantia. E a gente quis dar essa garantia porque eles também pedem IRS, né, que é um comprovante de IRS, se você contribuiu em todas as questões fiscais, mas isso você só tem a partir do primeiro ano que você fechou aqui em Portugal. Então, a gente não tinha isso. Então, por isso que a gente ofereceu na época, cara, 6 meses de adiantamento, porque a gente viu casos que tinham pessoas oferecendo 1 ano de adiantamento e não estavam conseguindo. Então, assim, foi um pouco complicado, foi um pouco disputado, mas sim, conseguimos oferecer aí. Ligamos para vários locais não estavam aceitando, a gente tentou negociar, mas não rolou, e aí até que a gente conseguiu ser o primeiro para visitar esse apartamento onde a gente está. E, cara, eu já cheguei logo oferecendo isso, até porque não foi um desespero para conseguir um local, a gente estava morando com os nossos familiares, a gente só queria também o nosso canto para poder ficar, até porque acho que muita coisa que muita gente não entendeu, assim, do porquê que a gente queria fazer isso tão rápido, de se mudar logo, porque, cara, sério, a gente estava exausto. Eu tô falando de uma coisa que aconteceu de 7 a 8 anos atrás. Beleza, isso aí não é uma exaustão, mas foram 3 anos só pensando nisso, procurando, terminando graduação minha e da Letícia. Cara, então foi um período enviando documento, e lê e-mail, responde e-mail, e chegando aqui, vai para um monte de local, ver documentação. Então, cara, é porque foi muito... foi um desgaste muito grande, e a gente só queria, cara, parar num local, e mesmo assim, a gente sabia que ia ter toda uma mudança, organizar tudo, arrumar tudo, limpar, e só depois disso que a gente poderia descansar, sabe? Então é só isso que a gente queria. Então por isso que a gente teve foi um mês, assim, né, que a gente queria fazer tudo rápido, porque a gente só queria pegar e descansar. Cara, foi um tempinho aí pra gente poder descansar um pouco e poder se organizar. Então, uma coisa que eu aconselho, mas não aconselho, acho que vai ficar por cada um. Eu vou falar da minha experiência. Assim que a gente chegou, a gente passou esse um mês, conseguimos arrendamento, passou mais 1 ou 2 meses, vieram para nossa casa familiares, né, para poder visitar, para poder conhecer Portugal. E no caso, depois de mais ou menos 2 meses que a gente já estava com a casa aqui, vieram familiares da minha parte e depois vieram familiares da parte da Letícia. Então a gente teve mais essa movimentação de pessoas e dar atenção. Só que o problema é que você acabou de se mudar, você ainda não sabe como tudo funciona. A gente, no caso, tinha acabado de conseguir os nossos primeiros empregos. E é isso que eu vou falar agora. Por quê? A Letícia conseguiu, primeiramente, logo no primeiro mês, ela foi trabalhar em um café. Então ela começou a trabalhar num café, que era meio café e padaria. Só que assim, foi meio puxado, ela tava também cansada de tudo isso ainda. Então não foi uma boa experiência para ela, e esse café era mega puxado. Os nossos familiares já até falavam que, cara, ali cuidado, porque é meio brabo, assim, as meninas que trabalham ali é meio brabo. Na verdade, eu fui procurar para mim esse emprego, só que só aceitavam mulheres. Eu fui procurar lá na hora, e aí a Letícia até falou, então eu posso enviar, eu vejo de enviar. E aí ela já foi procurar para ela.
né? Só que aí, cara, era meio puxado pra cacete, assim. Trabalhar, acho que só tinha uma folga na semana, não era? Então, só tinha uma folga na semana, os horários eram bem puxados, era aquele trabalho puxadaço, assim. Uma coisa que a gente também botou na nossa cabeça é que, no início, a gente não iria trabalhar com o que a gente queria. A Letícia, na época, queria trabalhar com arquitetura e eu queria trabalhar com 3D. Só que a gente sabia que no início a gente não ia trabalhar com o que a gente queria. Então a gente já veio com esse pensamento. E essa é uma dica pra vocês também, galera. Não venham com o pensamento que você já vai chegar aqui e vai conseguir um trabalho para arquitetura se você não tem trabalho, tá? Se você já veio com um trabalho já planejado, já tudo conversado desde o Brasil, porra, ótimo. Esse é o melhor dos mundos. Só que como a gente não veio, a gente teve esse planejamento de um ano, a gente veio com a cabeça aberta para trabalhar em restaurantes, para trabalhar em café. A gente queria até isso, né? A gente queria ter um pouco. A gente tinha acabado de se formar, então a gente queria, cara, esquecer um pouco até de arquitetura, ver outras coisas, para depois sim, se a gente tivesse vontade, voltar a trabalhar com o que a gente gosta, do que a gente gosta de fazer. E a Letícia começou a trabalhar nisso. Passou um tempinho, eu consegui um trabalho numa loja de bricolagem como assessor de projeto. Então é como se fosse na Leroy Merlin, que atualmente acho que tem no Brasil também, de você ficar fazendo assessoria para projetos de cozinha, reforma de uma sala, e aí você utiliza tudo que tem na loja para poder montar e fazer essa parte de uma assessoria do projeto. Só que o problema é que eu achei que fosse como na Leroy, como se fosse no IKEA aqui também, que tem essa parte. E a gente já tem tudo computadorizado, você monta quase que um pré-projeto com as coisas que tem ali com medidas e tudo mais. Só que lá não era bem assim, né? Então, eu vou falar sobre trabalho e como é que foi em um outro vídeo, né? E aí, logo depois de começar a trabalhar, né, como assessor de projeto ali, a Letícia também entrou junto comigo para trabalhar. Ela saiu de lá de onde ela trabalhava e começou a trabalhar ali para ficar como se fosse como assessora de vendas de cozinhas. Então, é a mesma coisa. Ela achou também que fosse para fazer as vendas de cozinhas e tudo mais, só que não foi bem assim. Vou falar já sobre isso. E aí, cara, a gente tava num país novo, a gente acabou de começar uma vida aqui. Era tudo muito novo, porque tinha toda aquela coisa de você criar uma rotina pro trabalho. Era um novo transporte público que a gente tinha que pegar. A gente não sabia direito como é que funcionava o ônibus, né, o autocarro aqui, como é que funcionava o comboio, né, que é o trem. Então, cara, tudo isso a gente teve que aprender junto com já começando a trabalhar, junto com documentos que ainda precisavam tirar, e ainda chegou nossa família, né, do Brasil. E no caso veio primeiro a minha família e depois a família da Letícia, no final do ano. Então, se você continua comigo nesse vídeo, não esqueça de deixar seu comentário, que eu tenho certeza que está cheio de dúvidas sobre tudo que eu tô falando aqui. Aquele like também, se você ainda não deu na outra vez que eu te falei, dê o seu like agora, beleza? E aí, cara, o que causou foi o seguinte: a gente não pôde dar muita atenção, sabe? Pareceu até que, cara, foi muito bom, assim, em questões da gente poder, de fato, contribuir para passeios. Primeiro que a gente não conhecia quase nada. Então, cara, se eles se planejaram e vieram com planejamento para fazer viagens, eu acho que seria legal para eles e tudo mais. Só que a gente não tinha muita coisa ainda que a gente conhecia, que a gente conheceu e viu se era legal, se não era. Teve também a questão de que a gente não pôde dar muita atenção, então a gente tava trabalhando, cara, direto, e era um emprego mega puxado, e a gente tava começando, então, cara, a gente chegava em casa, era tipo, cara, eu só quero descansar, eu só quero dormir, eu só quero fazer qualquer outra coisa. E finais de semana também, o nosso dia de descanso também. A gente conseguiu sair alguns dias, mas, cara, era muito difícil, entendeu? E aí pareceu que a gente não tava dando muita atenção pra nossa família. E essa é a parte que ficou um pouco ruim, assim, e que eu não aconselho nos primeiros meses, ou até, galera, no primeiro ano,
vejam bem, assim, organizem bem essa parte. Mas é claro que, assim, se você é aquela pessoa que tem essa necessidade de estar com a família ali o tempo todo perto, todo mundo perto e junto, cara, beleza. E tanto eles não tinham a privacidade deles, a gente não tinha a nossa privacidade, então, cara, eu acho que primeiro, se fosse uma casa maior, se fosse a gente já tivesse mais tempo aqui, se a gente tivesse mais tempo acostumado com o nosso emprego, tipo, acostumado com rotina, talvez a gente... Porque nos últimos meses, assim, que eu fiquei nesse trabalho, eu já estava acostumado. Então, cara, as coisas foram ficando fáceis, foram ficando tranquilas. Então, quando as pessoas... Se a gente tivesse recebido visita nesse período que as coisas ficaram mais tranquilas, cara, tenho certeza que seria mais tranquilo pra todo mundo. A gente poderia viajar mais, poderia sair mais, poderia, sei lá, se planejar e ter vontade, assim, de querer sair, né? Então a gente, cara, só chegava e, porra, cara, eu só quero descansar, entendeu? Mas aí a gente fez o nosso possível, a gente se desdobrou, a gente tentou o máximo que pôde. Tanto a Letícia fez viagem pro Porto, e eu também fiz uma viagem pro Porto com a minha família, cada um com a sua família. E a Letícia, no caso, ainda deixou de viajar com a família dela pra Espanha. Então, são coisas assim que poderiam ter acontecido, mas que com essa movimentação, com esse bando de coisa que estava acontecendo na nossa vida, foi realmente impossível, galera. Então, é uma coisa que eu não aconselho. Pensem bem, se organizem também nisso. É uma coisa que não estava no nosso planejamento, então se organizem também em visita de familiares, porque, cara, é puxado às vezes, ainda mais quando você tá no início. E aí eu vou falar agora sobre o trabalho, né? Sobre esses primeiros trabalhos que a gente teve, que foi nesse período de 1 ano. Então, a Letícia começou a trabalhar nesse café, depois foi trabalhar lá comigo nessa loja, não exatamente comigo, né? Ela não trabalhava comigo diretamente, mas ela fazia as vendas de cozinha e eu fazia assessoria, né, para projetos gerais. E de novo, foi aquela parada, eu achava que fosse fazer uma coisa mais de projeto mesmo, mas aí era mais projeto, porque eu tava com um projeto de arquitetura, projeto visual. Eu até tentei trazer, vamos trazer essa ferramenta aqui de 3D, não sei o quê. Mas, galera, simplesmente era para pegar, fazer tabelas de quantitativo e quantitativo de venda. Era pegar a quantidade de... Sei lá, o empreiteiro tá querendo reformar uma casa, um quarto. Quanto de cimento que ele vai precisar, quanto de piso, quantos galões de tinta que ele utiliza... E aí foi isso, era estressante esse meu trabalho, porque eu tava nos primeiros dias e eu não tinha essa experiência de venda e quantitativos, né, de tudo que eu poderia fazer para contribuir. Então, ainda teve isso, né, eu tive que aprender ali e tive que aprender ali com o dia a dia, né, a Letícia também. Só que o que me fez sair desse trabalho, procurar uma outra coisa, é que... Por exemplo, eu tinha que fazer uma venda, eu fazia uma venda, imagina, uma venda de uma reforma, às vezes de uma casa inteira. Piso para essa quantidade, né, para uma casa inteira, galões de tinta, duche, né, cabines, né, para tomar banho, né, cabine de duche, toda essa parte, né, só que eu fazia essa venda, às vezes eu via o estoque, tinha tudo em estoque, só que se eu não separasse isso... E eu falei pro cliente, olha, tem tudo aqui, vai dar para poder entregar. Só que se eu passasse isso para a logística, quando chegava o dia da entrega para o cliente, como a logística não separava naquele instante isso, quando chegava na entrega para o cliente, a logística só ia separar isso num dia anterior, talvez, a essa entrega, e quando eles iam separar, já não tinha mais o piso, já não tinha mais a banheira, já não tinha mais, sei lá, a tinta. E aí, em cima de quem que o cliente ia reclamar? Cara, com a gente, né? A Letícia fazia a venda de cozinhas. Então ela vendia uma cozinha inteira, bancada, toda a parte de madeira da cozinha, forno, placas, né, de cozinha, exaustor, tudo isso. Se mandasse pra logística, a logística não separava. E, cara, teve até uma vez que acho que foi um cliente lá gritando com ela. Então, e isso não foi só uma vez, né? Foram várias vezes clientes que vinham meio arrogantes e reclamando. E a gente que ganhava essa carga por cima, né? Então, cara, não foi uma experiência muito legal. Não por nossa culpa, né? Mas eu acho que
pelo sistema como a loja estava estruturada. Isso não são todas as lojas, e não vem ao caso qual a loja que eu trabalhei também sobre isso. E aí, para poder fazer as coisas funcionar, o que a gente tinha que fazer? Pegar nós, que acabamos de vender, que poderíamos estar vendendo mais coisas, a gente tinha que pegar e começar a separar isso, cara. Cara, às vezes passava a Letícia carregando bancada de cozinha, carregando um monte de coisa, a gente passando com carrinhos, puxando carrinhos para poder... Cara, imagina você separar... Porque às vezes a gente até pedia para algumas pessoas ajudar a gente a separar, mas às vezes não dava, às vezes não tinha pessoas ali naquele setor, não sei o quê. Então, cara, foi um emprego meio complicado, assim, né? Muito desorganizado. E aí isso foi cansando a gente, foi cansando, até que um dia eu falei, cara, eu acho que não dá. Eu ativei o meu LinkedIn de novo, assim, fiquei mais atento ao LinkedIn e veio aquela parada, cara. Cara, quer saber? Eu vou... Agora acho que eu já tenho esse emprego, eu tinha um contrato de 6 meses, eu vou ver aqui. Se aparecer alguma outra coisa, eu vou mandar. E se essa outra coisa me responder, eu vou ver o que eu posso fazer. Então, assim, eu tava mega insatisfeito, até tentei conversar, eu fiz algumas reclamações sobre isso, a coisa não mudou, teve até um movimento assim. Mas, cara, tu via que a coisa não ia mudar. Então, foi que eu decidi de fato mudar de emprego. Só que assim, se aparecesse, eu iria. Senão, eu ia esperar o contrato acabar para poder tentar mesmo uma outra coisa. E aí apareceu uma vaga de emprego pelo LinkedIn de artista 3D. Me ofereci até com um mês trabalhando de graça pra pessoa conhecer o meu trabalho, porque... Os trabalhos do Brasil, eu não tinha muito volume de trabalhos e de 3D. Então, eu não tinha muita coisa para poder mostrar, ainda mais que eu vim para Portugal. Não deu para mexer em portfólio, nem nada disso. Então, eu tive que usar essa estratégia. Me ofereci um mês. E aí vem a importância da reserva. A gente tinha uma reserva por trás que me garantia fazer isso. Depois desse um mês, aí sim eu começaria a ganhar um salário normal. E aí foi isso que eu fiz. O escritório, até mesmo antes de eu falar isso, o escritório já aceitou, já quis. Eles até me ajudaram, né? Que não precisaria ficar um mês sem trabalho. E aí sim eu comecei a de fato trabalhar na área que eu gostaria de trabalhar aqui em Portugal. Então, só recapitulando, eu trabalhei mais ou menos 2 meses nesse primeiro trabalho, nessa loja de bricolagem. Depois eu fiquei mais ou menos uns 6 meses nesse estúdio de 3D, porque entrou uma coisa que acho que eu não posso falar aqui no YouTube, porque essa palavra acho que não pode ser dita, mas é a situação que estamos no mundo atual, né, e todo esse caos, né, que foi gerado aí em 2020, né, então foi em março de 2020 que eu comecei a trabalhar de casa, né, o escritório liberou a gente para trabalhar de casa, eu já tinha o meu computador, e, cara, vou trabalhar de casa, beleza. Só que aí a coisa foi ficando um pouco insustentável, comunicação, tinha algumas coisas que eu não estava gostando no estúdio, e a Letícia, ela saiu desse emprego, dessa loja de bricolagem, por todas essas questões que eu falei pra vocês, aqui em Portugal, cara, a gente pode sair com o celular na rua, de boa, sem medo de ser assaltado, voltar de algum local andando de madrugada, cara, tranquilo, assim, é claro que a Letícia, se ela voltar sozinha de madrugada, não é o ideal, né? Não é o ideal para uma mulher andar assim sozinha de madrugada, porque pode acontecer em qualquer lugar do mundo, né? Isso aí não é só no Brasil, né? Então esse foi um ano de muito trabalho, de muita dedicação. Claro, a gente teve também viagens, tá, galera? Como eu falei, eu viajei pro Porto, Letícia também viajou pro Porto com a família dela. Não deu pra fazer mais viagens por conta de trabalho. A gente também acabou indo pra Santarém, que é uma cidade próxima aqui, na época que a gente foi tirar uma documentação, quando a Letícia foi tirar o cartão de residência dela. Então foi pelo CEF, né, que é o Serviço de Imigração aqui de Portugal. Então a gente teve que ir em Santarém, porque tava mais vazio, e a gente conseguiu vaga lá. E, cara, a cidade era super maneira, super bonitinha. Então, até se você vê agora, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas a foto do meu perfil no YouTube, no Instagram, é uma foto que eu tirei lá em Santarém. Então a gente aproveitou, a gente ficou encantado com essa cidade. E aí vem as questões, assim, que eu acho que é mais de costume, né? Então, o frio é uma coisa que a gente tá tentando se acostumar. Eu tô aqui de casaco dentro do quarto, com o aquecedor ligado, e tá um pouquinho de frio. Às vezes não tá nem tanto frio, tá, galera? É porque eu tenho muito problema de amidalite, então eu percebo que quando eu começo a espirrar,
se eu não me agasalhar, a minha garganta já começa a ficar ruim, e a gente tá num período, né, não muito favorável pra eu estar indo pra um hospital por causa de amidalite, garganta inflamada e febre. Teve até um dia que eu tava com uma suspeita de estar com alguma coisa porque eu tava com febre, não sei o quê. E aí eu fui fazer teste, né, pra ver se eu tava com alguma coisa ou não, mas aí deu negativo. E aí, cara, eu tento evitar, então eu já me agasalho logo. Então o frio é uma coisa que complica um pouco. Agora tá fazendo 8 graus em Lisboa. Às vezes chega a 3 graus, eu não via abaixo disso. Eu acho que abaixo de 3... Acho que chegou a 0 num dia que eu tava trabalhando. Mas assim, foi de manhã, de madrugada, assim, muito cedo. Quando você acorda, provavelmente já vai estar para uns 3, e depois 8, e chega meio-dia, já tá o clima um pouco melhor, assim. Mas o frio é só questão de costume, não é uma coisa que a gente tá deixando de gostar de Portugal por causa do frio, não. A gente entende que é se acostumar. Passando os anos, a gente talvez vá se acostumar, talvez não. Uma coisa bem legal também é no verão, que tem sol aqui até 9 horas da noite. É legal e não é, para quem trabalha de casa, por exemplo. Porque às vezes a gente tá trabalhando e tá sol. E a gente vai trabalhando. Daqui a pouco quando a gente vai ver, cara, já são 8 horas da noite e a gente perde a noção do tempo. E em vez de parar umas 5, 6 horas da tarde, a gente vai trabalhando. E já poderia ter parado, né, pra dar uma descansada e separar um pouco, né, o horário de trabalho e o horário de descanso. Então, mas é muito legal quando você tá de férias, ou vai viajar, vai fazer passeios, ou você termina o seu expediente 6 horas e vai fazer mais alguma coisa. Tem muita gente que termina o expediente, chega depois de tarde pra de noite, vai dar uma corrida e tá sol ainda. Então, galera, até 9 horas da noite no verão tem sol aqui em Portugal. E aí, só pra terminar aqui esse vídeo, eu acho que vai ficar meio longo, falar um pouco sobre esse nosso novo trabalho, trabalhando de casa. Foi nessa época que a gente que eu saí desse estúdio. A Letícia estava desempregada nessa época, e aí ela já começou a ter interesse de trabalhar com 3D. Ela começou, deixa eu fazer um estudo aqui, me explica como é que faz isso que eu tento fazer. E ela foi começando a fazer, eu ensinei um dia pra ela. Eu vi que ela pegou bem, assim, a parada, porque ela já trabalhava com os programas que eu trabalhava. Ela pegou bem, e daqui a pouco ela já fez o primeiro estudo dela. E com toda essa situação, eu acabei deixando esse emprego e fui trabalhar, de fato, com a Letícia, fazendo 3D, né? Porque a gente já tinha também todo um planejamento que eu já trouxe do Brasil, que eu já trabalhava como freelancer de 3D, e a gente juntou forças e esforços para poder conseguir os nossos primeiros clientes. E a gente foi conseguindo os nossos primeiros clientes, e daqui a pouco foi aumentando, e agora os nossos primeiros clientes começam a pedir trabalhos novamente. Então a gente acha que assim, o próximo ano pra gente vai ser um pouco melhor. Esse ano que a gente teve de 2020, e com isso tudo que aconteceu no mundo todo, foi mais difícil, mas a gente usou esse ano, cara, para produzir estudos e mais estudos e mais estudos. A gente quer iniciar 2021 com muitos mais estudos também, né, do que a gente está fazendo, e evoluir cada vez mais o nosso trabalho. Foi um ano assim que a gente não teve como prezar muito pela qualidade. A gente conseguiu alcançar a qualidade em muitos trabalhos, mas a gente teve que prezar mais pela quantidade, conseguir cliente, porque começou os dois, né, tipo, nisso a gente abriu mão de tudo para poder fazer isso dar certo. Então, assim, a gente tinha que conseguir clientes, e vários clientes a gente conseguiu ainda assim, mesmo não conseguindo toda a qualidade que a gente gostaria. Pro cliente aquilo já foi maravilhoso, já foi um mega trabalho, e pediu um trabalho de novo, e aí nesse trabalho que ele pediu de novo, a gente já entregou melhor do que o primeiro que a gente fez, porque a gente foi conseguindo ajustar também os nossos preços. E cara, e agora esse ano a gente pretende conseguir mais clientes e conseguir ter mais trabalhos de clientes anteriores e que a gente já fez algum trabalho para ele. Então esse é um resumo aí do meu ano e da Letícia de 2019. Como é que foi esse nosso primeiro ano de fato ali aqui em Portugal. Então, espero que você tenha gostado, que se você gostou desse vídeo, tem alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, posso dar algumas dicas aqui sobre Portugal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se não está inscrito e ative a sineta para receber notificações de novos vídeos. Se quiser, deixe um comentário, fale o que você quer
ouvir e ver aqui mais no canal, se é mais coisa sobre Portugal, sobre como é que é o trabalho aqui em Portugal e tudo mais, eu vou trazer mais conteúdos como esse, né, e tentar trazer um pouco mais para 3D também. E no mais, acho que é isso aí, galera. Compartilhe esse vídeo com alguém que sabe que tem interesse sobre esse tipo de conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau!